Se tem uma coisa que todo mundo quer, é agradar a todos quanto possível. E eu lembro de ser muito novo e eu tava numa noite muito reflexiva porque eu tinha descoberto que eu tinha repetido de ano na escola. Isso com 14 anos, na até então 8ª série, que entendo que hoje seria o 9º ano. E eu tava pensando em muitas coisas, eu era muito tímido, eu era muito quieto, eu tinha poucos amigos, poucos contatos. E eu fiquei imaginando o que eu podia fazer para não me sentir tão sozinho, já que a maioria dos meus amigos tudo iam para uma outra escola fazer o 1º ano. E aí eu tomei uma decisão triste, mas que para mim talvez poderia me ajudar. Eu decidi que eu ia ser amigo de todo mundo. Então, isso foi ficando na minha cabeça. E aí passou aquele período de férias e voltou às aulas, e eu era o mais velho da sala, e aquele clima tenso, eu achando todo mundo tão novo. E aí essa ideia não saiu da minha cabeça, eu comecei a botar isso em prática. Eu comecei a tentar ver meios de me aproximar de tantas pessoas quanto eu pudesse, quem fosse da minha sala ou não. E aí começou a dar certo, eu fui ficando surpreso com isso, mas durou pouco a minha alegria. Por quê? Eu descobri que para eu ser legal com todo mundo, eu tinha que me adaptar a várias pessoas, a vários tipos de pessoas. Então eu ia me anulando, eu ia fazendo a alegria dos outros, mas deixando de ser feliz, porque eu não podia ter uma personalidade. Eu tinha que ser vários personagens, um para cada tipo de pessoa. E aí eu vi que a coisa não funciona tão bem assim, mas eu tinha uma necessidade de aceitação tão grande que eu fui aceitando isso, mesmo que isso fosse sendo um processo muito doloroso para mim. E aí eu comecei a ficar rodeado de pessoas, mas não é tão legal assim. Por que eu ficava rodeado de pessoas? Porque eu fazia tudo que elas queriam, tudo que elas pediam. Eu tinha medo de negar alguma coisa e de repente não ter mais o contato daquela pessoa. Então eu fui começando a me tornar uma pessoa que tudo que pedia eu aceitava. Se tivesse a meu alcance eu fazia, se não tivesse a meu alcance eu me esforçava para que aquilo se tornasse possível, porque eu queria que essa pessoa me considerasse agradável, legal e etc. E eu fiquei rodeado de pessoas, mas eram pessoas que não eram minhas amigas, eram pessoas que nem colegas eu poderia considerar, porque eram contatos superficiais. Porque hoje eu entendo que se uma pessoa não consegue ouvir o seu não, tem alguma coisa de errado aí. A amizade ela não tem como ser unilateral, ela não tem como ser só de você para alguém, ela tem que ter reciprocidade, ela tem que partir dos dois lados. E a pessoa que vai aceitar você, ela vai conhecer os seus defeitos, as suas limitações, ela vai saber que nem tudo que ela quiser você pode fazer, ela vai te respeitar porque você vai ter princípios que você não vai negociar em nome de uma aceitação. E quando você quer ser essa pessoa legal com todo o resto, você não tem como ser você, porque você vai esconder as suas limitações, você vai querer esconder os defeitos que você tem, e você vai ser alguém que não é aquilo que Deus fez você ser. E naquele tempo, ainda não sendo um jovem cristão, eu aprendi isso da pior maneira. Eu tive muitas decepções e eu lidei com muita ingratidão, porque quem faz você de capacho, por assim dizer, não sente que precisa ser grato em nada com você. E o ser humano, por natureza, já é ingrato. Então, quando você abre esse precedente ainda de ser feito quase que de escada para alguém, você vai lidar com a ingratidão em níveis muito maiores, você vai se decepcionar, se frustrar muito mais, você vai ficar com seu coração partido a troco de nada. Ser quem você é e saber falar não vai mostrando que você pode ter uma personalidade e que ainda assim você vai ter amigos perto de você, porque Deus vai colocar as pessoas que você precisa perto de você no momento que você precisa. Hoje eu entendo isso e esse é um dos conselhos que eu gostaria de ter escutado naquele tempo, porque foi uma época difícil de tentar ser várias pessoas sem ser nenhuma, sem saber falar não, sem saber repreender alguém, sem saber corrigir alguém e sendo alguém que não agregava melhora para ninguém. Eu só era um quebra-galho de geral, era chamado para apagar incêndios e não era alguém que tinha amizades verdadeiras por conta disso, por conta de querer ser o que eu não fui feito para ser.
Deus fez você com um propósito, do jeito que você é, sabendo quem você é, tendo seus princípios firmados na Bíblia. Não negocie seus princípios e não deixe de ser quem você é. Você vai agradar pessoas e você vai ser rejeitado por pessoas, assim como Cristo, que é a sua referência, também foi um dia. Fique em paz com isso e seja aquilo que Deus te fez para ser com o propósito dele. E que ele abençoe você, que você possa ter boas amizades de acordo com o que você é. Em nome de Jesus.